reduza a dificuldade nos estudos. Ah, professor, mas isso é muito fácil. Né? É muito fácil. Eu vou reduzir as dificuldades nos estudos. Me conta essa fórmula que eu quero usar também. Talvez você esteja pensando nisso. Mas é possível sim você reduzir a dificuldade nos estudos. É possível. O problema é que muitos de vocês acham que não dá, mas dá. Entende? Por que é importante você reduzir a dificuldade nos estudos? Porque existem níveis para que o aprendizado aconteça. E para que você mantenha a persistência nos estudos. Eu como professor, nós como professores, de maneira geral, nós sabemos disso. Nós sabemos que se nós passamos uma atividade para o aluno em que ele olha e fala, professor tá... Ah, não, professor tá... E não é preguiça, tá, pessoal? Ele olha assim e fala, não, tá muito difícil isso aqui, professor. Ele começa a fazer outra coisa, ele vai conversar, aí ele joga papel no outro, aí ele vai não sei o que fazer. O aluno dispersa. Não é porque ele não quer fazer. Entendeu? Não é isso. Nem sempre é isso. Tem o que não quer fazer, mas nem sempre é isso. É porque aquilo é muito difícil. Entendeu? E quando é muito fácil, o que a gente faz? Às vezes a gente passa uma atividade, o aluno faz 2 coisinhas, entrega pra gente, aí depois já tá lá conversando, tacando papel no outro. O que nós professores fazemos? Nós atingimos um nível de dificuldade para uma turma que a maioria consiga estar envolvida ali naquela atividade, de maneira que eles tenham concentração e consigam manter o desafio para seguir em frente. O desafio é fazer isso nos seus estudos também. Porque muitas vezes você cai numa aula, sei lá, química orgânica. Meu Deus, que matéria difícil. E não vai. Aí você começa a culpar a si mesmo. Não, eu sou muito burro. Nossa, a química não serve pra mim. Não, eu sou de humanas. Tem coisas que... essas coisas são as mais limitadoras possíveis. Eu sou de exatas, eu sou de humanas. Parece que você sai de uma parte só da sua vida. Sabe? Não existe isso, tá? Parem com isso. Isso limita você criativamente. Limita você, a sua mente, a sua mentalidade, o seu cérebro. Não fale isso. Não faça isso. Esteja aberto aos desafios do aprendizado. Então, ter o nível certo de desafio é importante para você seguir em frente. Teve alunos que eu acompanhei. Às vezes a pessoa chega assim e fala, professor, essa semana, nossa, professor, eu estava tão bem. Eu estava estudando. E eu estava seguindo bem, eu estava mantendo bem meus estudos. E de repente parou. Mas eu tô acertando, eu tô fazendo, mas sabe, parou, tem dia que eu não tô estudando. Aí eu simplesmente falo, olha, então vamos fazer isso aqui. Aí eu passo pra ele algumas atividades, eu aumento o nível de dificuldade, ele não sabe, ele não percebe. Aumento o nível de dificuldade. Aí ele chega pra mim e fala assim, bom, professor, essa semana foi boa. Aquilo que você fez lá na semana passada comigo, eu senti que eu rendi mais. Isso eu tô falando mais dos meus alunos adultos agora, tá? Tinha dado exemplo dos meus alunos crianças e jovens, agora dos meus alunos adultos que eu acompanho para provas e concursos. Então, esses alunos, quando aumenta o desafio, ele volta para a rotina de estudo. Estou lendo um livro. Veja só. Esse livro aqui. Ele chama O Peregrino Russo. Tá? Esse livro aqui é um livro religioso. E em um determinado momento, esse peregrino aqui, ele está num questionamento de como conseguir orar sem cessar. Ele encontra o monge fala para ele, olha, você vai fazer 3.000 orações por dia. E aí, um momento, ele vai, faz as 3.000, e aí ele chega pro monge e fala, olha, eu já estou fazendo as 3.000. Aí o monge fala, então você vai fazer 12.000. Aí mas por quê? Ele falou, não, só faça. Por que aconteceu isso? Na hora que eu estava lendo o livro, me lembrou o que o monge fez. Ele aumentou a dificuldade, porque ele sabia que se o peregrino, que é o protagonista aqui, o peregrino russo, continuasse do mesmo jeito, ele ia cair no quê? Ia cair na mesmice. Ia estagnar. Não ia sair do lugar. Então a dificuldade precisa ser aumentada. Professor Piscine, você tá falando, mas e aí, como é que eu faço pra... Eu não quero aumentar a dificuldade. Eu quero que fique mais fácil. Você fala isso agora. Então como que você faz ficar mais fácil um estudo? Procurando outras
fontes, outros livros, outros materiais. O cara chega, pega um livro. Eu vou pegar um livro. Confissões de Santo Agostinho. Tava de ponta cabeça. Pessoal, eu tô com um monte de livro religioso aqui, eu não tô com os meus outros livros, por isso que apareceu só isso aqui, tá? Aí pega um livro lá. Não, mas eu não consigo entender esse Santo Agostinho. Nossa, mas é difícil. Nossa, mas os termos. Nossa, mas... Aí o cara acha que o problema é com ele. Por que você não pega um vídeo sobre o livro? Pega um vídeo. Pega um vídeo explicativo, pega um vídeo com desenho. Sabe aquela máxima? Tá difícil, quer que eu desenhe? Tá difícil, eu vou desenhar pra você entender. Isso não é menosprezar não, pessoal. Às vezes é preciso desenhar pra entender, porque talvez o seu perfil de aprendizagem é mais visual. Talvez você precise de mais exemplos visuais. Talvez você precise estar ali mostrando no vídeo. Procure outras formas, outras fontes. O livro não deu certo, procure um vídeo. Aquele vídeo não deu certo, procure outro vídeo. Aquele vídeo não deu certo, procure auxílio de alguém. É tentar tornar mais fácil o seu aprendizado. Deixar o aprendizado mais simples. Entende? Deixar o aprendizado mais simples. À medida que você faz isso, você vai tornando o desafio mais simples e você consegue progredir. Se você está travado em matemática, não sabe logaritmos, você não vai avançar. Você vai continuar xingando a matemática e não vai avançar. Você precisa aprender o logaritmo para dar um próximo passo no próximo tema. Para isso, você não pode sair enquanto não resolver isso. Entende? Você não pode sair enquanto não resolver isso. Isso eu estou falando em matérias que exigem entendimento. Existem matérias onde você precisa apenas ter um contexto geral. Você precisa ter uma maior memorização daquele assunto. No caso do direito. Tudo bem que você tem interpretações da lei que pode te ajudar ali numa questão de raciocínio, mas muitas vezes dentro de uma legislação você precisa mais compreender o todo daquela lei. Então aquela lei se trata disso, trata daquilo, daquele outro, entendeu? Se tal, aí você vai ter ali uma doutrina, uma coisa. Você entende? No português você tem que compreender a regra para aplicar a regra. Em história, dependendo do professor, ele vai exigir de você um conhecimento mais mnemônico daquele assunto, ou aprender a lidar com duas informações. Qual que é a diferença e semelhanças entre esses processos históricos? Quais são os elementos que tem por trás da luta de determinado movimento? Entende? Então tudo isso exige que você aprenda a pensar. Mas você pode procurar outros elementos que ajudem você. Se está difícil uma coisa, procura outra. Hoje nós temos isso. É uma bênção e um problema ao mesmo tempo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas vamos aproveitar o que nós temos. É uma ajuda porque você tem. Hoje em dia, tem alguns livros de filosofia que eu tenho aqui. O que eu faço? Eu procuro leituras comentadas, né, ou escritos comentando determinado livro de alguns autores para poder compreender algumas coisas que para mim não estão claras. E se não tiver muito claro, eu procuro uma aula no YouTube de um determinado professor sobre um assunto. Por exemplo, se eu quero ler, eu quero entender a filosofia de Nietzsche. O que eu faço primeiro? Eu primeiro vou para uma aula básica, entendendo Nietzsche. Uma aula de um professor aqui no YouTube. Pego os assuntos gerais. Uma vez que eu tenho o todo do conceito da filosofia daquele determinado autor, aí eu posso partir para a obra dele já com aquele pensamento. Uma vez que eu partir para a obra dele naquele pensamento, eu posso, a partir dali, estabelecer caminhos, tá? Estabelecer caminhos que podem facilitar. E aí eu vou o quê? Me aprofundando. Veja, eu deixo o desafio num nível em que eu possa continuar a me aprofundar no aprendizado. Eu não deixo muito difícil. Porque se eu vou direto para uma obra do Nietzsche... Estou dando um exemplo aqui do Nietzsche. Eu tenho ele aqui atrás. Tá? Para além do bem e do mal. Se eu vou direto na obra, eu leio e falo, cara, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Nossa, o que esse cara está falando? O que ele quer dizer? Que termo é esse que ele usou? Por que ele está usando esse termo e não outro? O que ele quer dizer com isso?
Às vezes pra mim não vai dar certo. Não vai. Porque eu precisava de ter um contexto geral. Entende? Eu coloquei o desafio num nível em que eu possa enfrentá-lo. Procurar outras fontes. E vocês têm, igual a Cleide colocou, o YouTube ajuda muito no ensino, pois tem professores ótimos. É isso. Você vai procurar aqui. Uma coisa que a gente já falou aqui nesse canal. Pessoal, uma coisa que ajuda vocês a aprenderem assuntos básicos. Procurem vídeos do Telecurso 2000. Procurem. O pessoal que é antigo sabe disso, não é? Não é verdade? A gente já falou aqui, a Cleide já estava aqui da outra vez que a gente falou. Tá muito difícil aqui. Vai lá, procura. Telecurso 2000 e coloca o tema. Cara, historinha, uma coisinha bonitinha lá, tal, você vai entender. Você vai entender. Você vai ter o contexto, aí você consegue passar para outro nível. Entendeu? Você tem que ir diminuindo o nível para você começar a caminhar. Ficou claro? Então muitas vezes a motivação tá ligada a isso, tá? Ficou claro o que eu disse? Espero que não tenha ficado confuso. Lembrando, pessoal, já de clicar em gostei, quem está por aqui ao vivo, compartilhar, se inscrever no canal.